Capítulo 44, onde se prosseguem os inauditos sucessos da venda. Com efeito, foram tantos os brados de Dom Quixote que, abrindo rapidamente as portas da venda, saiu o vendeiro espavorido a ver quem estava gritando daquele jeito. E os que estavam fora fizeram o mesmo. Maritornes, que já havia despertado com os mesmos brados, logo imaginando o que podia ser, correu ao palheiro e, sem que ninguém a visse, desatou o cabresto que sustinha Dom Quixote. Ele deu por terra e foi aí que o avistaram o vendeiro e os caminhantes, que, chegando-se a ele, lhe perguntaram o que tinha, para que gritasse tanto. Sem responder palavra, tirou a corda do punho, levantou-se, montou no rocinante, embraçou a adarga, eristou a lança e, tomando boa parte do campo, volveu a meio galope, dizendo: a quem quer que diga que fui com justo título encantado, e desde que minha senhora, a princesa me coma, assim mo permita, eu o destemido, e o repito e desafio para uma batalha singular. Admirados ficaram os recém-chegados das palavras de Dom Quixote, mas o vendeiro os tirou daquela admiração, contando-lhes quem era Dom Quixote e dizendo-lhes que não precisavam fazer caso dele, porque estava fora de seu juízo. Perguntaram ao vendeiro se acaso havia chegado àquela venda um rapaz de cerca de 15 anos de idade, vestido de arrieiro, com tais e tais sinais, dando os mesmos que tinha o enamorado de Dona Clara. O vendeiro respondeu que havia tanta gente na venda que não reparou na pessoa por quem perguntavam. Nesse instante, vendo um deles o coche onde viera o ouvidor, disse: deve estar aqui, sem dúvida, porque é este o coche que dizem que ele segue. Fique com um dos nossos à porta e entrem os demais a buscá-lo. Seria bom também que um dos vossos rodeasse toda a venda, para que ele não fuja pelo fundo dos currais. Assim se fará, respondeu um deles, e entrando dois, um ficou à porta e outro foi rodear a venda, tudo isso presenciado pelo vendeiro, que não atinava com o motivo daquelas diligências, embora supusesse que procuravam o moço cujos sinais lhe haviam dado. Já então clareava o dia, e tanto por isso como pelo barulho aprontado por Dom Quixote, estavam todos acordados e se levantavam, especialmente Dona Clara e Doroteia, uma com o sobressalto de estar tão perto do seu amado, outra com o desejo de vê-lo, coisas que as tinham impedido de dormir bem aquela noite. Dom Quixote, vendo que nenhum dos 4 caminhantes fazia caso dele, nem respondia ao seu desafio, se mordia de fúria e despeito, e se nas regras da sua cavalaria houvesse permissão para que um cavaleiro andante se lançasse à nova empresa, tendo antes dado a sua palavra e fé de não fazê-lo senão depois de achar a que tinha prometido, ele investiria contra todos e os faria responder, ainda que à força. Mas, como não lhe parecia conveniente nem acertado iniciar nova empresa antes de recolocar a Micomicona em seu reino, teve de calar-se e ficar quieto, esperando ver em que paravam as diligências daqueles caminhantes. Um deles achou afinal o mancebo que buscavam, dormindo ao lado de um moço de mulas, despreocupado de que alguém o buscasse, ou muito menos de que o encontrasse. O homem, segurando-o pelo braço, lhe disse: por certo, senhor Dom Luís, corresponde bem a quem sois este traje que vestis e bem condiz à cama em que vos encontro com o conforto e o luxo com que vossa mãe vos criou. O moço limpou os olhos sonolentos e mirou demoradamente àquele que o segurava, logo reconhecendo um dos criados de seu pai. Isso o deixou tão sobressaltado que não encontrou palavras para lhe responder durante muito tempo. E o criado prosseguiu, dizendo: outra coisa não há que fazer aqui, senhor Dom Luís, senão ter paciência e voltar para casa, se não quiser que seu pai e meu senhor vá para o outro mundo, porque não se pode esperar que outra coisa resulte da mágoa em que vossa ausência o deixou. Mas como soube com meu pai, perguntou Dom Luís, que eu vinha por este caminho e com este trajo? Um estudante, respondeu o criado, a quem revelaste os vossos intentos, foi quem contou tudo a ele.
penalizado com a aflição em que o viu quando deu pela vossa falta. Ao sabê-lo, despachou 4 criados à vossa procura. E aqui estamos, todos a vosso serviço, mais contentes do que se pode imaginar, pelo bom despacho com que retornaremos, levando-vos à presença de quem tanto vos quer. Só irei quando quiser, ou quando o céu determinar, replicou Dom Luís. Que haveis de querer ou que há de determinar o céu, afora consentir que regresseis, porque não será possível outra coisa. Toda essa troca de palavras foi ouvida pelo arrieiro junto do qual estava Dom Luís, e que então, erguendo-se dali, foi relatar o que se passava a Dom Fernando. Cardenio e os demais, que já se tinham vestido, contou-lhes que aquele homem chamava de Dom ao rapaz, repetindo as palavras que haviam trocado e a ordem de voltar para a casa paterna, que o moço não queria aceitar. Por isso, e pelo que sabiam da voz excelente que o céu lhe havia dado, ficaram todos desejosos de saber mais particularmente quem era ele, e até de ajudá-lo, se o quisessem arrancar dali à força. Assim, seguiram para o local onde ele ainda dialogava e discutia com o criado. Nisto, saiu Dorotéia do aposento e atrás dela Dona Clara, toda perturbada. Clamando Cardenio à parte, contou-lhe Dorotéia em breves palavras toda a história do músico e de Dona Clara, relatando-lhe também Cardenio o que se passava com a vinda dos criados do pai em busca do rapaz, e não disse tão baixinho que o não escutasse Dona Clara, a qual ficou tão fora de si que, não a tivesse Dorotéia amparado, teria caído no chão. Disse Cardenio a Dorotéia que voltassem para o quarto, pois ele procuraria remediar tudo, e elas assim o fizeram. Todos os 4 que vieram buscar Dom Luís já estavam dentro da venda, rodeando e tentando persuadi-lo a voltar logo para casa, sem demora, a fim de consolar o pai. Ele respondia que não podia fazê-lo de maneira alguma, enquanto não terminasse um negócio no qual se lhe ia a vida, a honra e a alma. Apartaram-no então os criados, dizendo-lhe que de nenhum modo votariam sem ele e que o levariam, quisesse ele ou não. Isso não o fareis, a não ser que me levais morto, replicou Dom Luís. Aliás, de qualquer modo que me leveis, levar-me-eis sem vida. Já a este tempo haviam acudido à porfia todos os demais que estavam na venda, especialmente Cardenio, Dom Fernando, seus camaradas, o ouvidor, o cura, o barbieiro e Cardenio, e Dom Quixote, a quem pareceu não ser mais preciso ficar montando guarda ao castelo. Cardenio, que já sabia da história do moço, perguntou aos que o queriam levar por que motivo insistiam em fazê-lo contra a vontade do rapaz. Fazemos isso, respondeu um dos 4, porque queremos salvar a vida do seu pai, que corre o risco de perdê-la em razão da ausência deste cavaleiro. Ao que replicou Dom Luís: não há motivo para que se dê conta aqui das minhas coisas. Sou livre e só voltarei se achar que devo, senão nenhum de vós me forçará a fazê-lo. Vossa mercê há de ceder à força da razão, insistiu o homem. Se ela não lhe parecer suficiente, a nós o será para que façamos aquilo que recebemos a incumbência e temos a obrigação de fazer. Vamos esclarecer tudo desde o princípio, interveio nesse instante o ouvidor. Mas o homem, reconhecendo-o como vizinho da sua casa, perguntou-lhe: não conheço vossa mercê, senhor ouvidor, este cavaleiro que é filho do seu vizinho e que deixou a casa do pai nesse trajo tão indecente para a sua qualidade, como vossa mercê bem o pode ver? O ouvidor mirou-o então mais atentamente, até que o reconheceu. Então, abraçando-o, disse: que criancices são essas, senhor Dom Luís? Ou que tão poderosas causas vos impeliram a viajar desta maneira e nesses trajos que tão mal condizem com a vossa qualidade? Ao moço lhe vieram lágrimas nos olhos e não pôde responder palavra ao ouvidor, que disse aos 4 para ficarem tranquilos, pois tudo ficaria bem, e, tomando a mão do rapaz, levou-o para o canto e lhe perguntou o porquê de tudo aquilo.
Enquanto lhe fazia esta e outras perguntas, ouviu-se uma vozearia à porta da venda por causa de 2 hóspedes que naquela noite se haviam alojado nela, os quais, vendo toda a gente ocupada em saber o que buscavam as 4 criados, haviam tentado sair sem pagar o que deviam. Mas o vendeiro, que atendia mais ao seu negócio que aos alheios, segurou-os quando escapuliam pela porta, exigindo o pagamento e censurando-lhes o mau intento com tais palavras que os obrigou a responder com os punhos, e assim começaram a aplicar-lhe uma tal surra que o pobre vendeiro se viu obrigado a gritar por socorro. A vendeira e a filha não acharam ninguém mais desocupado para socorrê-lo do que Dom Quixote, a quem a filha disse: acuda vossa mercê, senhor cavalheiro, pela virtude que Deus lhe deu, a meu pobre pai, pois 2 homens maus o estão moendo e reduzindo a farelo. Com muito vagar e muita fleuma, Dom Quixote lhe respondeu: formosa donzela, não há lugar agora para a vossa petição, porque estou impedido de me meter noutra aventura, enquanto não der por acabada uma, na qual empenhei minha palavra. O que poderei fazer para vos servir é o que ora direi. Correi e dizei a vosso pai que se entretenha nessa batalha o melhor que puder, e que não se deixe vencer de modo algum, enquanto peço licença à princesa Micomicona para poder socorrê-lo nesse transe. E se ela me conceder, tendo como certo que o tirarei da enrascada. Pecadora que sou, exclamou Maritornes, que estava presente. Antes que vossa mercê consiga essa licença de que fala, estará meu amo no outro mundo. Permita, senhora, que eu obtenha a licença de que falei, respondeu Dom Quixote, pois, tão logo a receba, pouco importa que ele esteja no outro mundo, porque dali o arrancarei. Ainda que o próprio mundo tal não permita, ou pelo menos vingar-vos-ei de tal modo dos que para lá o hajam enviado, que haveis de ficar mais que medianamente satisfeitas. E sem dizer mais, foi pôr-se de joelhos diante de Doroteia, pedindo-lhe, com palavras cavalheirescas e andantescas, que Sua Alteza fosse servida de lhe conceder licença para acudir e socorrer o castelão daquele castelo, que se achava em grandíssimo apuro. A princesa concedeu-lhe de bom grado, e ele, embraçando logo a adarga e empunhando a espada, correu à porta da venda, onde continuavam os 2 hóspedes a espancar o vendeiro. Assim que ali chegou, porém, estacou e ficou imóvel, embora Maritornes e a vendeira lhe suplicassem que não ficasse ali parado, mas que fosse socorrer o seu amo e marido. Detenho-me, disse Dom Quixote, porque não me é lícito erguer a espada contra gente de condição escudeiril. Chamai aqui o meu escudeiro Sancho, que a ele compete a calha esta defesa e vingança. Isso se passava à porta da venda, onde sopapos e pescoções eram dados a 3 por 2. Todos em prejuízo do vendeiro e para maior raiva de Maritornes, da vendeira e da filha, que se desesperavam de ver a covardia de Dom Quixote e o mau pedaço porque passava o seu marido, senhor e pai. Mas vamos deixá-lo por aqui, que não faltará quem o socorra, ou então que sofra calado quem se atreve a mais do que lhe permitem as suas forças. E recuemos 50 passos para ver o que foi que Dom Luís respondeu ao ouvidor, que há pouco deixamos no momento em que lhe perguntava qual a causa da sua vinda, a pé e em trajo tão vil. Foi aí que o rapaz, segurando-lhe as mãos com força, como em sinal de que alguma grande dor lhe apertava o coração, derramando lágrimas copiosas, lhe disse: não sei dizer-vos outra coisa, senhor, senão que, desde o instante em que o céu quis e a vossa vizinhança possibilitou que eu visse a minha senhora Dona Clara, vossa filha, esta se fez dona de minha vontade, e se não o impedir a vossa, que sois meu verdadeiro senhor e pai, neste mesmo dia ela há de ser minha esposa. Por ela deixei a casa de meu pai, e por ela me pus nesse trajo para segui-la aonde quer que fosse. Como a seta ao alvo, como o marinheiro ao norte. Dos meus desejos não sabe ela senão o que pôde entender algumas vezes em que, de longe, viu chorarem os meus olhos. Estais a par, Senhor, dos haveres e nobreza de meus pais. Ora, como sou seu único herdeiro, se isso vos parece qualidades bastantes para que vos aventureis a me tornar completamente venturoso,
recebei-me logo por vosso filho, pois se meu pai, levado por outros desígnios, não apreciar este bem que ora persigo, mais força tem o tempo para desfazer e mudar as coisas do que o tem as vontades humanas. Dizendo isso, calou-se o enamorado mancebo, e o ouvidor ficou suspenso, admirado e confuso, não só de ouvir o modo e a discrição com que Dom Luís lhe havia revelado o seu pensamento, mas também por não saber que decisão tomar em tão repentino e inesperado assunto. Assim, nada mais lhe disse senão que se tranquilizasse e entretivesse os criados para que estes não o levassem naquele dia, a fim de dar tempo ao tempo para se considerar o que melhor convia a todos. Dom Luís beijou-lhe as mãos, comovido, banhando-as de lágrimas, coisa que poderia enternecer um coração de mármore. E não apenas o do ouvidor, que, como pessoa sensata, já antevia o quanto convinha à sua filha aquele matrimônio, posto que, se fosse possível, preferia realizá-lo com a aquiescência do pai de Dom Luís, de quem sabia que pretendia arranjar para o filho um casamento com alguém que o alçasse a um título mais alto. A essa altura, já haviam os hóspedes feito as pazes com o vendeiro, antes persuadidos pelos argumentos de Dom Quixote que, receosos das ameaças do outro, tendo-lhe pago tudo o que ele exigiu. Enquanto isso, os criados de Dom Luís aguardavam o fim da conversa do ouvidor e a resolução do amo. Mas o demônio, que não dorme, ordenou que nesse mesmo instante entrasse na venda aquele barbeiro que fora despojado por Dom Quixote do elmo de Mambrino e por Sancho Pança nos arreios do asno, que ele trocara pelos seus. E quando o barbeiro conduzia seu jumento à cavalaria, avistou Sancho Pança, que estava endireitando sabe-se lá o que na albarda. Mal a avistou, reconheceu-a e se atreveu a investir contra o escudeiro, dizendo: "Ah, Dom Ladrão, agora te pego, devolve a minha bacia e a minha albarda, com todos os petrechos que me roubaste." Sancho, vendo-se atacado tão de inopino, ouvindo os vitupérios que lhe eram dirigidos, segurou na albarda com uma das mãos e com a outra desferiu um murro no barbeiro, banhando-lhe os dentes de sangue. Mas nem por isso desistiu o homem de reaver a albarda. Antes ergueu a voz de tal maneira que todos os da venda acudiram ao ruído da pendência, enquanto ele dizia: "Aqui, del Rei da Justiça, além de roubar os meus haveres, ainda me quer matar este ladrão e salteador de estrada." "Mentes!" exclamou Sancho, "não sou salteador de estradas, pois em boa guerra ganhou meu senhor Dom Quixote esses despojos." Já ali estava Dom Quixote, muito contente de ver quão bem se defendia e atacava o seu escudeiro, e teve-o daí em diante por homem de prol, prometendo a si próprio armá-lo cavaleiro na primeira ocasião que lhe oferecesse, por lhe parecer que estaria nele bem empregada a ordem da cavalaria. Entre outras coisas ditas pelo barbeiro no curso da pendência, uma foi essa: "Senhores, esta albarda é tão minha como a morte que devo a Deus. Conheço-a tão bem como se a tivesse parido. E aí no estábulo está o meu asno, que não me deixa mentir. Se não, ponham-na nele. Se não lhe assentar na medida, mereço ser tido como um infame. E tem mais: no mesmo dia que ela me foi roubada, roubaram-me também uma bacia de latão novinha, que ainda nem tinha sido estreada e que bem valia o escudo que me custou." Aqui não se pôde conter Dom Quixote sem responder, e, pondo-se entre os dois, apartou-os, depositando a albarda no chão. Para que ficasse bem à vista até que se esclarecesse a verdade, disse: "Vejam vossas mercês clara e manifestamente o erro em que se encontra este bom escudeiro, que chama de bacia o que foi. É e sempre será o elmo de Mambrino, o qual lhe arrebatei em boa guerra, dele me assenhoreando com lícita e legítima possessão. No que toca à albarda, não me intrometo, pois a este respeito só pode dizer que o meu escudeiro Sancho me pediu licença para tirar os jaezos do cavalo desse covarde vencido, para com eles adornar o seu. Dei-lhe e ele os tomou,
quanto ao de haver se convertido o jaez em albarda, não saberei dar outra razão senão a ordinária, ou seja, que essas transformações se veem nos sucessos da cavalaria. Para confirmação disso, corre, Sancho, meu filho, e traze aqui o elmo que este bom homem diz ser bacia. Pelo amor de Deus, senhor, disse Sancho, se não temos outra prova da nossa intenção senão essa que vossa mercê diz, tão bacia é o elmo de Malino, como é a albarda o jaez deste bom homem. Faze o que te mando, replicou Don Quixote, pois nem todas as coisas deste castelo hão de se realizar por via de encantamento. Sancho foi buscar a bacia e a trouxe. Assim que a viu, Don Quixote tomou-a nas mãos e disse: Vejam vossas mercês com que cara podia dizer este escudeiro que isso seja uma bacia, e não o elmo de que falei? Juro, pela ordem da cavalaria que professo, que este elmo foi o mesmo que lhe tomei, sem lhe haver acrescentado nem tirado coisa alguma. Quanto a isso, não há dúvida, disse então Sancho, porque desde que meu amo o ganhou até hoje, não fez com ele mais que uma batalha, quando libertou os coitados daqueles prisioneiros. E, se não fosse este bacielmo, não teria então passado muito bem, porque houve profusão de pedradas naquele transe.